Em algum momento, todos nós apresentamos algum certo tipo de narcisismo, seja para mais, seja para menos. Mas o que é narcisismo? Por que esse assunto está tão em alta ultimamente? Tantas pessoas estão falando sobre o narcisismo. É uma doença? É um transtorno? É personalidade? O que é narcisismo? Fiquem tranquilos e vamos nos olhar no espelho e entender o que é narcisismo. Se você gostou do que viu no espelho, já deixa seu like e se você é novo aqui no canal, já se inscreve também para mais conteúdos narcisistas. Meu nome é Demetrios Mikulis e aqui nós estudamos psicologia juntos. Hoje é 9/12/2022. Sendo assim, qualquer informação desatualizada deve ser desconsiderada, um vídeo novo será gravado referente ao assunto ou a informação vai ser atualizada em um card por aqui. O narcisismo foi um termo cunhado primeiramente por um sexólogo no final do século XIX chamado Havelock Ellis. E me perdoem minha pronúncia se por um acaso estiver errado. Ele relacionou a homossexualidade com perversão sexual, uma patologia do amor próprio. Ainda bem que de lá para cá esse conceito evoluiu muito e nós não consideramos mais a homossexualidade como uma patologia ou qualquer coisa do tipo. Só uma curiosidade, esse Havelock Ellis, além de ter cunhado o termo narcisismo, cunhou também o termo autoerotismo, que é usado até hoje na psicanálise, os dois termos, né? Ele também era um apoiador da eugenia. Então fica aí que ele era um pouquinho ultrapassado, né? O narcisismo, no sentido popular, é entendido como egoísmo, uma pessoa que sempre se coloca no centro de tudo, né? Uma pessoa cheia de si, soberba, com aquele diálogo que é emprenhado de muito eu fiz isso, eu sou assim, eu sou assado. Mas o narcisismo que nós estudamos na psicologia, ele é diferente, mas parecido. É um pouco mais complexo. O narcisismo que nós estudamos na psicologia também é diferente do que é o transtorno de personalidade narcisista. Aqui nesse vídeo nós vamos fazer a diferenciação entre os dois, sabendo o que é narcisismo e o que é o transtorno. Um camarada chamado Charles Hycroft, psiquiatra que praticava psicanálise, mas que desanimou depois de uma disputa entre freudianos e kleinianos, que são duas escolas da psicanálise, comparou o narcisismo de forma bem acertada com o solipsismo, que é o seguinte: a tendência de usar a si mesmo como ponto de referência em torno do qual toda a vida se organiza. Ou seja, é aquele camarada que quando você fala que teve um dia bom, ele fala assim, nossa, o meu também foi ótimo, o meu dia foi assim, 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 assado. Ele já se coloca no centro da discussão. Você fala assim, eu matriculei meu filho na natação. E ele fala assim, nossa, eu também, meu filho nada que uma beleza, vai ser o novo Phelps da natação. É aquela pessoa que se considera o sol da vida de todo mundo. É a psicanálise, então, que vai trazer o estudo desse narcisismo mais aprofundado, com Freud, Karl Abraham, a escola kleiniana com Herbert Rosenfeld e Otto Kernberg, e também com, acho que é Hans Kohut, a nomenclatura, a forma correta de falar. Então eu vou chamar ele de Kohut por enquanto. Que na minha humilde opinião, Kohut foi quem conseguiu trazer à luz o conceito de narcisismo de forma sensacional. E esses são apenas uns que eu citei, mas existem outros autores de outras abordagens que também estudam narcisismo, para você ter uma ideia de como amplo é esse assunto. Então, para não dar uma aula de história, mas se quiserem eu posso dar uma aula de história que a gente vai falar desde lá do Havelock Ellis e toda a história de estudo do narcisismo, é só deixar nos comentários que a gente faz. Nós vamos nos focar nesse vídeo na teoria do Kohut e entender o narcisismo, feridas narcísicas. Vamos usar uma terminologia do Gabbard, acho que é assim, de narcisismos inconscientes e hipervigilantes, que isso é muito importante a gente estudar. Então, para Kohut, o narcisismo, que é amor próprio, e o objeto de amor, que é aquilo que existe fora da pessoa, não eram complementares, mas duas linhas que se desenvolvem independentemente durante toda a vida, cada uma com características e patologias próprias. O narcisismo, então, parte do amor próprio da criança, mas sofre uma desilusão gradual na medida que a pessoa vai amadurecendo, tornando ela capaz de amar também o objeto, ou seja, o mundo fora dela. Imagine que você tem uma quantidade limitada de amor para dar e você tem que dividir esse amor entre você mesmo e o outro. E quando eu falo o outro, o objeto, tudo aquilo que não é você. A sua bateria de afeto você vai ter que regular então com o amor próprio e com o amor ao objeto, o amor ao outro. Quando você se ama demais, você desregula, você aumenta a bateria para cima e diminui a outra para baixo, do amor do objeto, e se você amar muito o objeto, você diminui o amor a si mesmo. A ideia é manter aquilo regulado.
O que a gente vai estudar sobre feridas narcísicas vai mostrar que, às vezes, algumas coisas podem fazer com que essa bateria se desregule e no processo terapêutico a nossa função é regular essa bateria. O que eles chamam de ferida narcísica acontece quando a pessoa normalmente não encontra confirmação externa do amor que ela dá a outra pessoa, do afeto ou ao objeto. Se a pessoa dá-se a outra pessoa, mas não recebe amor de volta. Por exemplo, um filho que não recebe amor da mãe. Ou um filho que recebe muito amor da mãe e ele se concentra muito no amor próprio. Isso gera feridas narcísicas. Então, por um lado, ele precisa se sentir especial, pelo outro, ele tem a necessidade de se adaptar à realidade. E essa dualidade causa um conflito interno e ao sofrimento psíquico. Graças a essa ferida, ele pode tentar criar um ambiente que intensifique essa sensação de bem-estar e que esconda por trás desse teatro a desesperança, a depressão, o sentimento de inferioridade, bem diferentes daquele que ele veste. Nosso amigo Glenn Gabbard, psiquiatra contemporâneo que ensina e supervisiona psicanálise no Centro de Psicanálise em Houston, demonstra que o narcisismo pode se apresentar de forma inconsciente e hipervigilante. O inconsciente é aquele que é mais conhecido, é aquele exibicionista, aquela pessoa que a gente considera muito arrogante, muito cheia de si, com um comportamento que tende a ser grandioso. São pessoas de difícil convívio que normalmente se tornam o centro das atenções e quando elas não conseguem isso, elas aumentam sua grandiosidade, seu exibicionismo para se tornar o centro das atenções, impondo essa atenção, puxando a atenção de todos em volta para ela. Já o hipervigilante, ele é tímido, ele é inibido, mas ele é muito sensível à crítica, muito sensível à rejeição, mas ainda assim são egocêntricos. Eles querem que tenha aquela atenção para eles querem ser cuidados, eles são sempre aquelas pessoas feridas, digamos assim, pessoas que são facilmente magoadas. Parecem sempre muito frágeis e sempre qualquer reação do outro pode significar muita coisa para ela, pode ter uma reação muito grande com ela. Esses dois narcisismos, tanto o inconsciente como o hipervigilante, eles não se anulam, mas eles se complementam. Então, a pessoa que é hipervigilante, ela pode também ter um pouco do narcisismo inconsciente e vice-versa. Normalmente, a pessoa hipervigilante que não parece ser narcisista, ela esconde um desejo muito grande de ser notada. Um desejo muito grande de ser o centro das atenções, de receber através do merecimento que ela acredita ter. Agora, olha que interessante, o narcisismo inconsciente e o narcisismo hipervigilante, o Gabbard traz, eles batem muito certo com o mito de Narciso. O Narciso é o narcisista inconsciente, exibicionista, que ele tem toda aquela grandiosidade e que ao conhecer a si mesmo ele morre. E a Eco é o narcisismo hipervigilante, que ela é tímida, inibida, mas ela quer a atenção do Narciso para si. Então, beleza, agora que a gente sabe que o narcisismo não é necessariamente patológico e que ele funciona em determinados graus e em determinadas feridas narcísicas, de onde é que surge a ideia do transtorno? Otto Kemberg, psicanalista contemporâneo ainda vivo, mas atualmente com seus 94 anos na data da gravação desse vídeo, foi quem conceituou o transtorno de personalidade narcisista. Kemberg é muito conhecido e renomado justamente por seu extenso estudo sobre narcisismo e transtorno limítrofe, borderline. Então veja que a consolidação desse estudo para alcançar o que hoje se entende como transtorno de personalidade narcisista é bem recente, não tem 100 anos de idade, porque nosso amigão aqui também não tem 100 anos. Mas é claro que o estudo dele vem desde seus antecessores. O que ele fez foi reunir os sintomas, no sentido psiquiátrico mesmo, do paciente que apresenta um egocentrismo exacerbado, tem ideias de grandiosidade de si mesmo, é explorador e manipulador ao ponto de influenciar o ambiente para que se adeque a ele, como se ele precisasse, como se o ambiente fosse uma extensão dele e não ele pertencesse ao ambiente de forma natural. Normalmente são pessoas invejosas e mostram uma determinada falta de empatia com o outro. Mas quando é derrubada essa máscara de grandiosidade, o que sobra é um sujeito profundamente deprimido, com sentimento de vazio e não pertencimento. Sabe aquela ideia do rei que subiu ao trono e ali sentou sozinho? Mais ou menos isso. Um detalhe, não relacionem esse transtorno de personalidade narcisista com outros transtornos de personalidade, como o transtorno de personalidade antissocial. Não caiam nesse determinismo de falar que os dois andam de mão dada, pelo amor de Deus. Ou que o narcisista tem um pé na psicopatia. Não, gente, são coisas completamente diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O DSM, que é o Manual do Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais,
a gente tem o seguinte conceito de transtorno de personalidade narcisista. Um padrão difuso de grandiosidade em fantasia ou comportamento. Fantasia a gente pode considerar o hipervigilante e comportamento inconsciente. Necessidade de admiração e falta de empatia que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos, conforme indicado por 5 ou mais dos seguintes. Tem uma sensação grandiosa da própria importância, por exemplo, exagera conquistas e talentos, espera ser reconhecido como superior sem que tenha as conquistas correspondentes. É preocupado com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza ou amor ideal. Acredita ser especial e único e que pode ser somente compreendido por ou associado a outras pessoas ou instituições especiais ou com condição elevada. Demanda admiração excessiva. Apresenta um sentimento de possuir direitos, expectativas irracionais de tratamento especialmente favorável ou que estejam automaticamente de acordo com as próprias expectativas. É explorador em relações interpessoais, tira vantagem de outros para atingir os próprios fins. Carece de empatia, muito importante, não é ausência. E é aí que o pessoal cai no erro de considerar que o narcisismo tem a ver com psicopatia. Não tem. Um carece de empatia, o outro tem ausência. E são ocasionados por dois motivos diferentes também. Reluta em reconhecer ou identificar-se com os sentimentos e as necessidades dos outros. É frequentemente invejoso em relação aos outros ou acredita que os outros o invejam. E demonstra comportamentos ou atitudes arrogantes e insolentes. Ou seja, nós temos 9 critérios que para a pessoa ser considerada que tem transtorno de personalidade narcisista, ele tem que bater 5 desses 9 critérios. O DSM ainda traz um detalhe interessante, que pelo tamanho do vídeo nós não vamos explorar. Mas se vocês quiserem, é só deixar nos comentários. Que a presença da atitude narcisista na infância e na adolescência. É que nem eu falei, o narcisismo ele começa na criança, a criança é puro narcisismo, porque ela conhece só a si mesma. Então todo o afeto está direcionado a ela. No momento que ela começa a conhecer a mãe, os outros objetos e tal, aquele narcisismo que está lá no topo começa o afeto ser distribuído com o objeto. Quando isso não acontece, o narcisismo está aqui em cima, pode ocasionar o transtorno. Quando acontece o contrário, também. Ou pode ser que aqui seja o inconsciente e aqui seja o hipervigilante. Então, quando a gente fala de transtorno de personalidade narcisista, nós estamos falando do adulto. Tá? Isso não é aplicado em adolescentes. Pode ser que na adolescência já se perceba alguns traços, mas não é considerado transtorno. Outro detalhe interessante desse transtorno é que é mais fácil a gente perceber em narcisistas inconscientes do que em narcisistas hipervigilantes. O próprio DSM traz que a maior diferença entre esses transtornos de personalidade, como borderline, histriônica e antissocial, que compartilham alguns sintomas com o narcisismo, é a grandiosidade. E dificilmente um hipervigilante vai se mostrar grandioso. Vai se mostrar só na terapia, com muita conversa, com muito trabalho. Então chegamos na hora tão aguardada. Qual a diferença entre o narcisismo e o transtorno de personalidade narcisista? Narcisismo é um conceito que surgiu na psicanálise para falar sobre o amor próprio, ou o autoafeto, ou o afeto a si mesmo, ou carga libidinal, ou por aí vai, variando de autores. Ou o afeto que pode ser direcionado a si mesmo ou ao outro, pode ser saudável ou patológico, e se alcançar um narcisismo patológico, a gente entra aí na parte do transtorno de personalidade narcisista. Ou seja, toda pessoa que tem o transtorno é narcisista, mas nem todo narcisista tem esse transtorno. E tem cura? Não, porque não é considerado doença, mas tem tratamento. O tratamento pode reduzir os sintomas e dar um maior aporte para a pessoa que é narcisista se adaptar à sociedade de forma saudável. Mas isso aí vai ser assunto para um outro vídeo. Então, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Mais uma vez, meu nome é Demetrios Mikulis e nos vemos por aí nesse mundo que não para de girar. Até a próxima.